Olá, bem-vindos a mais um episódio do Mente em Foco. Agora com o nosso Paçoca Queiroga acordado, ele resolveu agora participar ativamente da nossa entrevista. E hoje nós vamos falar sobre mães atípicas e trabalho. Muitas mães atípicas e até as típicas abrem mão da carreira para cuidar dos filhos. Mas e quando a necessidade de renda bate a porta, né, gente? Como equilibrar esse desafio com criatividade e autoestima? Hoje nós vamos falar sobre empreendedorismo materno, renda adaptada à rotina e o despertar de talentos que estavam adormecidos. Bem-vindas, meninas, mais uma vez. Continuamos aqui. Não, acordou. Paula, muitas mulheres se sentem incapazes de empreender, né, depois de tanto tempo paradas, né, assim, ali focadas na maternidade. Como resgatar essa confiança de que eu posso fazer isso? Bom, o primeiro passo que a gente faz é resgatar com elas as habilidades e o que elas faziam antes dessa maternidade, né? Porque muitas das vezes elas vão perdendo a confiança pelo fato de não estar mais fazendo. Mas quando a gente começa a empoderar de novo, a trazer à tona a história, a carreira, o que ela fazia antes, as habilidades que ela tem ali no dia a dia e que muitas das vezes passa desapercebido. Então a gente vai fazendo realmente um trabalho de mostrar para ela que ela pode de novo resgatar essa parte. E uma dúvida, essas mães que empreendem, né, as que não empreendem, mas que elas têm um trabalho, vamos colocar formal, um CLT, existem leis que beneficiam essas mães? Sim, tem lei, sim, que beneficia tanto na carga horária quanto na questão também de ajudas, né, de contribuições, seja no governo, e aí tem várias formas que é possível, sim, essa mãe ter esses direitos garantidos. Entendi. Muito bom. Mari, como a criatividade e a afetividade que essas mães já têm que utilizar no dia a dia delas, né, pode transformar em uma fonte de renda? Olha, a gente descobre muitos talentos em âmbito clínico. Tem algumas mães que têm muita aptidão para a cozinha. Então, tenho vários exemplos de pessoas que começaram a vender alguma coisa na clínica, um brigadeiro. E aí, através de um brigadeiro, eu deixava ela ofertar lá. E ajudei ela a fazer. Eu tinha um autista que tinha uma visão muito boa na parte de computação. Pedi para ele fazer um cartão para ela e aí ela começou a vender para festas, para essas próprias crianças. E através disso a gente foi fazendo com que ela crescesse, abriu uma página no Instagram e aí ela começou a empreender. Então ela começou a fazer doce para fora, para festas. Começou no âmbito clínico, com os nossos pacientes, com outras mães, e aí foi para o colégio e de repente ela abriu uma empresa de doces. Então, isso é um dos talentos que a gente teve no âmbito clínico, que ela descobriu que o doce dela era muito bom, eu sou viciada em brigadeiro. Então, tudo começou por mim, porque eu gosto. Então, ela fazia para me agradar, para uma forma de gratidão pelo meu atendimento. E, através disso, eu falei, poxa, vamos te ajudar, vamos ver isso, vamos fazer uma fonte de renda, porque essas mães sofrem muito com essas despesas das crianças. E aí ela não tem tempo, porque ela vive nesse âmbito, né, da terapia, nessa confusão de vai para um lado, vai para o outro. E através disso, dentro do trabalho dela, que é da maternidade, levar para a clínica, levar para o colégio, nas horas vagas ela fazia esses doces e começou a vender no local que ela ia levar a criança para fazer a terapia ou a atividade que fosse. Através disso, ela fez uma rede. Hoje ela tem até franquias, essa mãe. Então, Olha assim, só. foi da criatividade, mas foi através de um gosto meu que a gente despertou e fez com que isso fosse à frente. Então, através desse exemplo, existem outras formas que a gente tem de ver talentos, porque as aptidões a gente vê dos autistas, das crianças neurológicas, mas a gente também vê das mães. Então, quando a gente tem esse despertar desse olhar que sai só da criança, e a gente olha um contexto geral, quando a gente vê, e eu recebo famílias, eu não vejo só a mãe, eu vejo a mãe, o filho, e o que a gente pode melhorar para esse contexto familiar e para todo mundo sentir leveza e trazer, sim, a reabilitação dessa criança. Muito bom. E Paula, sistemicamente, como despertar esse olhar? Olha, na parte sistêmica, a gente faz exatamente isso que a Mari falou, né? Quando uma criança ela chega em qualquer âmbito, a gente não vai olhar ela somente, a gente olha o sistema familiar. Então, a gente vai olhar a questão da mãe, do pai,
dos irmãos, porque na maioria das vezes tem esses irmãos. Então, a gente acaba fazendo uma visão geral, né, da família. E quando a gente traz isso para a família, a gente começa a trazer possibilidades, a gente acolhe todo mundo. Então, nessa questão do empreendedorismo, a gente vai trazer não só para a mãe, mas a gente vai trazer também para esses irmãos mais velhos ou para a família toda. Como é que vocês podem se unir? O que vocês podem fazer aqui para contribuir nessa renda familiar? Então, a gente sempre tem esse trabalho, né, de realmente ampliar para todos. Isso é ter uma visão sistêmica, né? É a gente não olhar apenas por um ponto, é a gente ter a capacidade de olhar no âmbito geral da situação. Muito bem, e agora a minha pergunta vai ser para as duas, né? O que vocês, assim, não estou falando de empreendedorismo, estou falando do cuidar, né? O que vocês diriam para essas mães, cada uma vai dar uma resposta, que acham que elas não estão fazendo nada demais, ou que o que elas cuidam não é nada além da obrigação? Eu ressignifico. Então, toda vez que elas falam, meu Deus, eu não estou fazendo nada, não trabalho, não produzo, eu não tenho dinheiro para nada, eu sempre mostro para ela a importância da reabilitação dessa criança, o sorriso, o cuidado, o 90% do dia dela é em prol desta criança. Então, ela me dá muito mais força do que ela imagina. Então, quando a gente ressignifica, quando eu mostro para ela a função que ela tem no tratar desse filho, ela se visualiza como aquele sorriso, como aquela criança, mesmo convulsionando, babando, com todas essas dificuldades. Quando eu mostro isso para ela, mas eu mostro do outro lado, eu falo para ela, nossa, eu não sei se eu teria essa força no seu lugar. Então, o empreender, eu acho que é muito pequeno na força que essas mães têm. E talvez, eu não sou mãe ainda, mas eu admiro demais essas pessoas, essas mães, porque elas são leoas. Elas não desistem nunca. E o empreendedorismo, algumas vezes a gente desiste, a gente fracassa, a gente quebra. E essas mães, elas não podem e não se permitem quebrar. Então, isso não existe competição nenhuma com essa empreender. E isso faz com que eu crie a força para ser uma profissional melhor, para eu transformar vidas, porque através dessas pessoas, dessas mulheres, é que fazem eu ter essa garra. Você. Bom, depois de tudo isso. Agora ficou desafiador. Agora ficou. Mas eu costumo dizer assim, né? Até para nós, tudo que vira rotina parece que não é nada. A gente já está tão acostumado, né, viver naquela rotina de acorda, leva os filhos, faz comida, volta, pega na escola, leva para natação, já faz tantas atividades ao mesmo tempo, porque é uma das coisas que a mulher acaba fazendo, né, multitarefas, então já faz tão parte de quem nós somos que muitas das vezes a gente se perde em conseguir separar e valorizar de fato quem nós somos, valorizar o que fazemos e como que essa família está por conta de tudo que eu faço e desses bastidores. Então, a gente faz exatamente isso que a Mari falou, é ressignificar e relembrá-las de tudo isso. Porque, no final das contas, ninguém ficou em casa o dia todo de perninha para o ar. Então, estamos aqui lembrando a cada um de vocês que vocês são incríveis, porque a gente fica tão submersa numa rotina, num dia a dia, que a gente deixa de ter aquela visão e enxergar o quão especiais, né, somos e como damos conta, né, de tudo isso. E muitas das vezes eu faço uma outra visualização, eu coloco outra hipótese. Eu falo, então vamos imaginar que se você não estivesse nessa casa, dando conta dessa rotina e dessa estrutura toda, como é que seria? Ah, impossível. Nada ia acontecer. Então, você está vendo o valor que você tem? E aí ela sai. É como se desse aquele clique nela e ela fala, realmente você tem razão. Então, é realmente esse olhar do ressignificar, da gente ajudar nessa desconstrução e realmente sair do piloto automático, falar para elas, respira, tá tudo certo, olha nos olhos, né? Vamos nos olhar. E aí esse é o caminho que realmente a gente acaba conduzindo elas para essa cura. Isso aí. Então, o que parece pequeno pode se tornar uma grande virada quando uma mulher reconhece seu valor. Ela não apenas transforma a vida dela, ela inspira outras a fazerem o mesmo.
Obrigada, meninas. E na semana que vem, nosso último episódio vai abordar o tema identidade, autoestima e redescoberta da mulher por trás da mãe atípica. Eu te espero. Até lá!